O milionário estava parado na borda da ponte, pronto para acabar com tudo. Mas então, uma pobre menina pequena que vendia doces se aproximou e sussurrou apenas uma frase que mudou sua vida para sempre. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. O vento uivava através da ponte Rio-Niterói, enquanto Ricardo Oliveira se agarrava ao frio corrimão de metal. Aos 32 anos, ele havia perdido tudo. Há 48 horas, valia 2 bilhões e 300 milhões de reais. Agora os agentes federais haviam congelado todas as suas contas, confiscado cada propriedade e destruído seu nome. Seu diretor financeiro, Marcelo Santos, havia estado executando um esquema de informações privilegiadas durante anos, usando as credenciais de Ricardo para cada transação ilegal. Quando Ricardo o descobriu, o dano já estava feito. Aos federais não importava que ele fosse inocente. À mídia não importava. Até sua própria mãe o havia chamado naquela mesma noite, sua voz quebrando pelo telefone. Não posso mais olhar para você, Ricardo. Você destruiu tudo o que seu pai construiu. A linha ficou muda. Ricardo subiu na grade inferior, seu terno de grife açoitado pelo vento. A água negra agitava-se abaixo, prometendo um fim ao peso esmagador em seu peito. Sem mais processos, sem mais vergonha, sem mais rostos decepcionados. Levantou um pé para passar para o outro lado. Senhor? A pequena voz o fez congelar. Virou a cabeça lentamente. Uma menina pequena estava parada a 3 metros de distância, talvez de 7 anos, vestindo uma fina jaqueta rosa com buracos. Abraçava uma caixa de papelão com doces contra seu peito, seus cachos escuros presos em um rabo de cavalo despenteado. Seus olhos castanhos eram impossivelmente grandes sob a fraca luz do poste. O que está fazendo aí em cima? Perguntou suavemente. Vá embora, menina, disse Ricardo, sua voz áspera. Isso não lhe diz respeito. Ela não se moveu. Em vez disso, deu um passo mais perto. Está tentando pular? Ricardo se virou, com a mandíbula apertada. Eu disse para você ir embora. Minha mãe morreu há 63 dias, disse a menina em voz baixa. As mãos de Ricardo apertaram-se no corrimão. Ele não queria ouvir isso. O câncer a levou muito rápido. 3 meses desde o diagnóstico até ela partir. Vendo doces para ajudar minha mãe adotiva com o aluguel. Mas antes eu estava tentando ajudar a pagar os remédios da minha mãe. Não foi suficiente. Nada foi suficiente. Apesar de si mesmo, Ricardo olhou para trás. As lágrimas corriam pelo pequeno rosto da menina. Mas ela não estava soluçando. Apenas estava ali, chorando em silêncio, segurando aquela caixa como se fosse preciosa. Eu também queria desistir, sussurrou ela. Depois que mamãe morreu, eu não queria mais viver. Ninguém é minha mãe agora. E dói tanto que às vezes não consigo respirar. A visão de Ricardo ficou embaçada. Sua garganta apertou. A menina deu um passo à frente. Mas sabe o que mamãe me disse na noite antes de morrer? Ela disse que nossas vidas não são apenas para nós. Cada pessoa que conhecemos, cada sorriso que damos, cada coisa gentil que fazemos, tudo importa, ela disse. Mesmo quando tivermos partido, o amor que demos continua vivendo nas pessoas que tocamos. Sua voz quebrou. Ela disse que eu tinha que continuar vivendo porque alguém lá fora precisava da luz que eu podia dar a eles. Algo se quebrou dentro do peito de Ricardo. Meu nome é Juliana, disse a menina, enxugando os olhos. Juliana Santos. E acho que talvez você também devesse viver, porque talvez alguém lá fora precise da sua luz, mesmo que você não possa ver agora mesmo. Santos. O mesmo sobrenome do homem que havia destruído tudo. Todo o corpo de Ricardo começou a tremer. Não de frio, mas por algo que se libertava dentro dele. Juliana enfiou a mão em sua caixa e tirou uma barra de chocolate. Este é meu último doce para esta noite. Eu estava guardando para comer em casa, mas acho que você precisa mais do que eu. Estendeu a mão. Sua pequena mão tremia.
E Ricardo Oliveira, quem havia perdido bilhões de reais e tudo o que havia construído, começou a chorar. Soluços reais que sacudiam todo o seu corpo. Lentamente, com cuidado, desceu da grade. Juliana correu à frente e envolveu seus braços ao redor de sua cintura, mal chegando ao seu peito. "Está tudo bem", sussurrou. Mamãe costumava dizer que às vezes precisamos desmoronar antes de podermos reconstruir da maneira certa. Ricardo afundou de joelhos no frio concreto. Esta menina de 7 anos que havia perdido tudo o segurou enquanto ele desmoronava. Eventualmente, sua respiração se estabilizou. Os soluços se transformaram em respirações trêmulas. Juliana recuou e olhou para ele seriamente. "Não vai pular agora, vai?" Ricardo balançou a cabeça. "Bom", disse ela com firmeza, pressionando a barra de chocolate em sua mão. "Porque acho que você vai fazer algo realmente importante algum dia. Posso sentir." Algo mudou dentro dele enquanto olhava seus olhos. Não esperança. Ainda não, mas uma pequena faísca na escuridão. "Onde estão seus pais adotivos?" perguntou com a voz rouca. "Alguém sabe que você está aqui fora?" O rosto de Juliana decaiu. "A senhora Ribeiro acha que estou dormindo, mas não consigo dormir na maioria das noites, então saio para vender doces. Precisamos do dinheiro." Uma órfã de 7 anos vendendo doces nas ruas do Rio de Janeiro às 3 da manhã. Enquanto ele havia estado pronto para jogar fora sua vida, esta menina estava lutando pela dela. "Juliana", disse em voz baixa, "acho que você acabou de salvar minha vida." Ela sorriu, um sorriso real que iluminou seu rosto. "Isso significa que somos amigos agora." Apesar de tudo, Ricardo sentiu que sua boca se contraía. "Sim, menina, acho que somos." "Bom, porque os amigos se ajudam mutuamente. E acho que talvez ambos precisemos de ajuda agora mesmo." Ricardo tirou sua carteira. Seus cartões estavam congelados, mas tinha R$ 850 em dinheiro. Tudo o que restava no mundo. Tirou R$ 400 para seu aluguel, disse. Os olhos de Juliana se abriram muito. "É demais. É tudo o que tenho agora." Ela pegou o dinheiro com cuidado. Depois olhou para cima com aqueles olhos impossivelmente sábios. "Você vai ficar bem? Tem para onde ir?" Sua cobertura havia sido confiscada. Seu carro tinha ido embora. Seus amigos haviam parado de ligar. "Vou me virar", disse. Juliana franziu o senho, claramente não acreditando nele. Tirou um papel amassado e um lápis curto, escreveu algo e entregou a ele. "Este é o endereço da senhora Ribeiro. Se precisar de ajuda, pode me encontrar lá. Prometa que vai lembrar." Ricardo olhou para a letra infantil com a garganta apertada. "Eu prometo." Juliana assentiu, então pegou sua mão. "Venha, vou caminhar com você para fora da ponte. Podemos ir juntos." Ricardo Oliveira caminhou de mãos dadas com Juliana Santos, afastando-se da borda da ponte Rio-Niterói e de volta para uma vida que não estava certo de querer. Mas enquanto caminhavam, com Juliana tagarelando sobre como organizar sua exposição de doces, Ricardo sentiu algo que não havia sentido em 48 horas. Sentiu-se visto. Chegaram ao final da ponte. Juliana apertou sua mão. "Vai ficar tudo bem." "Eu sei." "Como?" Juliana sorriu. "Porque você desceu. Essa é a parte mais difícil. Todo o resto apenas se toma um passo de cada vez." Ela acenou com a mão e desapareceu na névoa, deixando Ricardo parado sozinho. Mas ele não estava sozinho. Não realmente. Em sua mão havia uma barra de chocolate de uma menina que não tinha nada, mas ainda assim escolheu dar. Em seu bolso havia um endereço, um salva-vidas que desesperadamente precisava. Ricardo olhou para a ponte mais uma vez, depois se afastou. Não tinha dinheiro, nem casa, nem plano, mas tinha uma razão para tentar. O que Ricardo não sabia era que sua decisão de descer colocaria em movimento eventos que exporiam uma conspiração que chegava muito mais fundo do que ele imaginava. E a pequena Juliana Santos, que vendia doces e salvava vidas, tinha a chave de tudo. Ricardo passou aquela primeira noite em um banco no Parque do Flamengo, a barra de chocolate ainda agarrada em sua mão.
Não podia comê-la. Parecia sagrada de alguma forma. Uma lembrança de que alguém acreditava que sua vida valia a pena salvar. Quando o amanhecer se ergueu sobre o Rio de Janeiro, a realidade o atingiu com força. Tinha R$ 400, sem telefone. Os federais o haviam confiscado e não tinha para onde ir. Seu caro terno o marcava como fora de lugar entre a comunidade de pessoas sem teto que se moviam ao seu redor. Primeira vez dormindo ao relento? Perguntou um homem mais velho, sentando-se no banco junto a ele. Seu rosto curtido contava histórias de anos difíceis. É tão óbvio? Perguntou Ricardo. Você ainda tem aquele olhar de surpresa. Sou Carlos. Estou aqui há 6 anos. Ofereceu um cigarro que Ricardo recusou. Qual é a sua história? Ricardo hesitou. Depois pensou que já não importava. Perdi tudo. Meu sócio comercial cometeu fraude usando meu nome. Os federais acham que eu estava envolvido. Carlos assobiou suavemente. Isso é duro. Você tem um advogado? Tinha um. Não posso mais pagar por ele. Ricardo olhou para suas mãos. Eu valia mais de R$ 2 bilhões na terça-feira. Hoje é quinta-feira e estou dormindo em um banco. O dinheiro vai e vem, disse Carlos filosoficamente. A questão é, que tipo de homem você é sem ele? Antes que Ricardo pudesse responder, seu estômago roncou ruidosamente. Não havia comido em quase 2 dias. Carlos riu. O refeitório São Francisco serve café da manhã às 7. Vamos, vou lhe mostrar. Enquanto caminhavam, Ricardo pensou nas palavras de Juliana. Um passo de cada vez. Este era seu primeiro passo. Aceitar a ajuda de um homem sem teto para obter uma refeição gratuita. O orgulho era um luxo que já não podia se permitir. No refeitório São Francisco, Ricardo fez fila com dezenas de outros. O cheiro de mingau e café enchia o ar. Uma voluntária, uma mulher de uns 60 anos com olhos gentis, sorriu enquanto o servia. Primeira vez aqui, querido? Perguntou suavemente. Ricardo assentiu, incapaz de falar além do nó em sua garganta. Está tudo bem. Todos precisamos de ajuda às vezes. Sou Margarida. Você pode voltar quando precisar, está me ouvindo? Enquanto Ricardo comia sua primeira refeição em dias, observou os voluntários movendo-se entre as mesas, oferecendo segundas porções, conversando calorosamente com pessoas que a sociedade havia esquecido. Estas pessoas viam humanos, não estatísticas, assim como Juliana o havia visto, não como um bilionário caído, mas como alguém que precisava ser salvo. Depois do café da manhã, Ricardo tirou o papel amassado com o endereço de Juliana. Tinha que saber que ela estava bem, que havia chegado em casa em segurança. O endereço o levou a um prédio deteriorado de apartamentos no Complexo do Alemão. Ricardo subiu 3 lances de escadas e bateu na unidade 304. A mulher que respondeu tinha uns 50 anos, com uma expressão cansada e um uniforme de camareira. Posso ajudá-lo, senhora Ribeiro? Sou amigo da Juliana. A conheci ontem à noite e queria me certificar de que ela chegou em casa em segurança. A expressão da senhora Ribeiro mudou para preocupação, misturada com suspeita. A Juliana esteve fora ontem à noite. Ela me disse que estava dormindo. Ela estava vendendo doces perto da ponte, disse Ricardo com cuidado. Por volta das 3 da manhã, a senhora Ribeiro fechou os olhos, a dor cruzando seu rosto. Essa menina, já disse a ela que não é seguro, mas ela está tão determinada a ajudar com as contas. Olhou para Ricardo mais cuidadosamente. Espere, você é aquele homem das notícias. O bilionário que... Sim, interrompeu Ricardo, sou eu. Mas Juliana não sabia disso. Ela me ajudou. Isso parece a Juliana. A expressão da senhora Ribeiro suavizou ligeiramente. Ela está na escola agora. Escola primária Machado de Assis. Sai às 3. Obrigado, disse Ricardo. Ele se virou para ir embora, depois parou. Senhora Ribeiro, ela é uma menina especial. O mundo precisa de mais pessoas como ela. Eu sei, disse a mulher em voz baixa. Só queria poder dar mais a ela. Sua mãe era minha prima. Quando morreu, acolhi Juliana, mas mal estou chegando ao fim do mês. Por isso Juliana sente que tem que... Sua voz quebrou.
Ricardo sentiu algo agitar-se em seu peito, um velho instinto, um que lhe havia feito bilhões. O instinto de ver problemas e resolvê-los. Voltarei, disse. Não sei como ainda, mas vou ajudar. Juliana salvou minha vida ontem à noite. Devo isso a ela. Ricardo passou o dia andando pelas ruas do Rio de Janeiro, realmente vendo a cidade pela primeira vez. Não da janela de uma Tesla ou através das paredes de vidro de sua cobertura. Viu a luta, o movimento, a humanidade. Vendedores ambulantes vendendo flores, tapiocas, joias feitas à mão. Pessoas trabalhando em 3 empregos para poderem pagar pequenos apartamentos, artistas atuando por trocados. Esta era a economia real, sobre a qual havia construído um império sem nunca entender os fundamentos. Por volta das 2h30, Ricardo se encontrou em frente à escola primária Machado de Assis. Sentou-se em um banco do outro lado da rua, vendo como as crianças saíam do prédio. Às 3 em ponto, Juliana saiu com um pequeno grupo de crianças, sua mochila quase tão grande quanto ela. Estava rindo de algo que um amigo disse, e Ricardo sentiu que seu peito se apertava. Esta menina, que tinha todas as razões para estar quebrada, ainda encontrava alegria. Estava prestes a chamá-la quando uma caminhonete preta parou na calçada. O sangue de Ricardo gelou quando reconheceu o homem que saiu. Marcelo Santos, seu ex-diretor financeiro, o homem que havia destruído sua vida. Mas Marcelo não estava algemado. Estava usando um terno caro, parecendo perfeitamente confortável e livre. O rosto de Juliana se iluminou. "Tio Marcelo!" Ricardo observou congelado, enquanto Juliana corria em direção a Marcelo e o abraçava. Marcelo a levantou, fazendo-a girar. Depois a colocou no chão e entregou-lhe um sorvete de casquinha de algum lugar. Conversaram por alguns minutos. Ricardo estava muito longe para ouvir. Então Marcelo voltou a subir em sua caminhonete e foi embora. Juliana acenou até que ele desaparecesse na esquina. Ricardo sentiu como se tivesse sido golpeado no estômago. Juliana era a sobrinha de Marcelo Santos. O homem que o havia incriminado, que lhe havia roubado tudo, estava relacionado com a menina que havia salvado sua vida. E isso não podia ser uma coincidência. Juliana virou-se para atravessar a rua e viu Ricardo. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso. "Ricardo!" Correu em direção a ele, o sorvete pingando por sua mão. "Você está aqui? Fiquei preocupada com você o dia todo." "Olá, Juliana!" conseguiu dizer Ricardo, sua mente correndo. "Vejo que teve um visitante." "Ah, o tio Marcelo. Ele é tão gentil. Sempre me traz guloseimas e dá dinheiro para a tia Helena para o aluguel. Disse que vai me levar ao Beto Carreiro World em breve." Juliana sorriu. "Ele é o irmão do meu pai. Não o vejo muito porque ele está realmente ocupado com coisas importantes de trabalho. Mas quando me visita, é o melhor." Ricardo sentiu-se enjoado. Marcelo Santos estava interpretando o tio generoso enquanto simultaneamente destruía vidas e deixava que Ricardo carregasse a culpa. E a doce e inocente Juliana não tinha ideia. "Isso é ótimo, menina", disse Ricardo, forçando um sorriso. "Ei, como foi na escola?" Juliana começou a contar uma história sobre seu exame de matemática, enquanto o cérebro de Ricardo trabalhava horas extras. Marcelo Santos visitando Juliana regularmente, dando dinheiro à senhora Ribeiro. Por quê? Por obrigação familiar real? Ou havia algo mais? E então o atingiu como um raio. A mãe de Juliana havia sido a cunhada de Marcelo. Morreu há 3 meses, justo quando começou a investigação de fraude. E se a mãe de Juliana soubesse de algo? E se Marcelo estivesse vigiando Juliana para se certificar de que ela não soubesse de nada perigoso? "Ricardo." Juliana olhava para ele com preocupação. "Você está bem? Parece estranho." "Só estou pensando", disse Ricardo. Ajoelhou-se ao seu nível. "Juliana, sua mãe alguma vez falou sobre seu tio Marcelo? Sobre o trabalho dele?" Juliana franziu o rosto, pensando. "Às vezes. Mamãe trabalhou para ele um tempo antes de ficar doente. Ela era a assistente executiva dele. Essa é a palavra.
Ela o ajudava com reuniões e coisas. O coração de Ricardo acelerou. A mãe de Juliana havia sido a assistente executiva de Marcelo. Teria tido acesso a tudo: arquivos, e-mails, transações. Sua mãe deixou algo para você? Perguntou Ricardo com cuidado. Papéis? Talvez um computador? A tia Helena tem uma caixa com coisas da mamãe, disse Juliana. Por quê? Só curiosidade, disse Ricardo, sua mente já trabalhando em possibilidades. Ei, Juliana, confia em mim, não é? Claro, disse Juliana imediatamente. Você é meu amigo. Bom, porque preciso que você faça algo por mim, mas não pode contar para ninguém, nem mesmo para o tio Marcelo, tudo bem? Os olhos de Juliana se abriram muito, mas ela assentiu seriamente. Preciso ver essa caixa com as coisas da sua mãe. Pode me ajudar com isso? 2 dias depois, Ricardo se encontrou com Juliana no beco, atrás de seu prédio de apartamentos. Ela havia trazido uma caixa de papelão que havia visto dias melhores, com coisas de Luciana escrito na lateral com marcador. A tia Helena acha que isso está na casa da minha amiga Ana para um projeto escolar, sussurrou Juliana em tom de conspiração. Temos que devolver esta noite. Vamos devolver, prometeu Ricardo. Só preciso revisar. Sentaram-se no canto do beco enquanto Ricardo abria a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia fotografias, algumas joias, o livro de bebê de Juliana e um laptop. Funciona? Perguntou Ricardo, segurando o computador. Não sei. A tia Helena não tem internet, então nunca o usamos. Ricardo apertou o botão de ligar. Nada. Precisaria carregá-lo, o que significava encontrar um lugar com energia e Wi-Fi. A biblioteca pública. Mas não abriria até às 9 da manhã seguinte. Cavou mais fundo na caixa. Debaixo das fotos havia um diário, um simples caderno de composição com uma capa floral. Ricardo o abriu com cuidado. As primeiras entradas eram mundanas, listas de compras, lembretes de compromissos, o horário escolar de Juliana. Mas à medida que Ricardo folheava, as entradas mudavam. 15 de março. Marcelo me pediu para criar um segundo conjunto de livros hoje. Disse que era para projeções internas. Algo parece errado. 22 de março, encontrei transações que não coincidem com os relatórios oficiais. Milhões de reais se movendo para contas no exterior. Quando perguntei a Marcelo, ele disse que estava acima do meu salário. 3 de abril, fiz cópias, não sei o que fazer com elas, estou assustada. 10 de abril, o médico confirmou que é estágio 4. Talvez esta seja a forma de Deus me levar antes que eu tenha que fazer esta escolha impossível. As mãos de Ricardo tremiam enquanto lia. A mãe de Juliana havia sabido que tinha descoberto a fraude e havia feito cópias. O que diz? Perguntou Juliana, tentando ver. Sua mãe era uma mulher muito corajosa, disse Ricardo suavemente. Descobriu algo importante, algo que poderia ajudar muitas pessoas, como coisas de super-heróis. Os olhos de Juliana se iluminaram. Sim, menina, como coisas de super-heróis. A última entrada no diário fez com que a respiração de Ricardo parasse. 18 de abril. Escondi tudo onde apenas Juliana pensaria em procurar, no lugar onde compartilhávamos nossos segredos. Se algo me acontecer, rezo para que ela o encontre quando for grande o suficiente para entender. Rezo para que me perdoe por não ser mais corajosa enquanto estava viva. Juliana, disse Ricardo com cuidado, você e sua mãe tinham um lugar especial? Algum lugar onde iam juntas? Só vocês duas? O rosto de Juliana se iluminou, depois decaiu. O pier de Copacabana. Íamos alimentar os leões marinhos. Mamãe dizia que eles a lembravam que mesmo quando a vida fica difícil, ainda podemos encontrar uma razão para brincar e ser bobos. Vocês tinham um lugar favorito lá? Sim, o banco junto ao carrossel. Mamãe entalhou nossas iniciais na parte de baixo uma vez. Disse que era nosso lugar secreto para sempre. Ricardo se levantou, com adrenalina bombeando através de suas veias. Juliana, gostaria de visitar os leões marinhos amanhã? Na manhã seguinte, Ricardo e Juliana pegaram o ônibus para o pier de Copacabana.
Ricardo havia passado a noite no banheiro da biblioteca depois do fechamento, esperando para entrar, um crime que nunca pensou que cometeria, só para carregar o laptop da mãe de Juliana. Mas os arquivos estavam protegidos com senha, e ele teve que desistir e ir embora antes que a segurança o encontrasse. Agora, caminhando entre as multidões de turistas, Ricardo se sentia exposto. Seu rosto havia estado em todas as notícias. Alguém poderia reconhecê-lo a qualquer momento. Mas Juliana segurava sua mão com força, tagarelando sobre os leões marinhos, e ele se obrigou a se concentrar. Chegaram ao banco junto ao carrossel. Juliana apontou com orgulho para a parte inferior, onde alguém havia entalhado LSJS em um coração. Vê, mamãe era Luciana Santos, e eu sou Juliana Santos. Ricardo ajoelhou-se e sentiu embaixo do banco. Nada. Verificou a parte de trás, os lados. Nada. Seu coração afundou. Talvez o diário tivesse sido os delírios de uma mulher doente e assustada. Talvez não houvesse evidência. Ricardo, olhe. Juliana apontou para a lixeira ao lado do banco. Essa é nova. Costumava haver uma diferente aqui. Uma verde com uma tampa quebrada. O pulso de Ricardo acelerou. Olhou ao redor. Havia trabalhadores fazendo manutenção ao longo do pier. Aproximou-se de um jovem com um crachá que dizia: Mateus, com licença, sabe o que aconteceu com a velha lixeira que estava aqui? Mateus deu de ombros. Provavelmente no armazenamento do pier. Guardamos coisas velhas no depósito embaixo do pier. Por quê? Só curiosidade. Pedi minha esposa em casamento ao lado dela há anos, mentiu Ricardo suavemente. Sentimental, sabe? Mateus sorriu. Romântico. A entrada do depósito fica ali, passando a loja de camisetas. Mas está fechada. Só funcionários. Ricardo assentiu, pensando rápido. Então Juliana puxou sua manga. Ricardo, preciso usar o banheiro. Pode esperar? Claro, menina. Estarei bem aqui. Assim que Juliana se foi, Ricardo tomou sua decisão. Caminhou em direção à entrada do depósito. A porta tinha uma fechadura simples, nada como a segurança que tinha na Conecta BR. Olhou ao redor. Não havia câmeras nesta porta em particular. Sorte. Ricardo tirou um clipe de papel do bolso. Havia pegado um punhado na biblioteca e trabalhou na fechadura. Foram 3 tentativas, mas abriu. Dentro, o depósito estava escuro e mofado, cheio de equipamentos antigos do pier. Ricardo procurou freneticamente, verificando lixeiras. Verde, verde, ali. Uma lixeira verde com uma tampa quebrada. Puxou-a e virou. Nada óbvio. Verificou o interior. Vazio. Estava prestes a desistir quando notou que o fundo não estava bem assentado. Puxou, e o fundo falso saiu. Dentro havia um pendrive em uma bolsa plástica, junto com uma carta. Ricardo pegou ambos e os enfiou no bolso justo quando ouviu vozes lá fora. Rapidamente recolocou tudo e escapou por uma porta lateral, com o coração martelando. Juliana estava esperando junto ao banco, parecendo preocupada. Onde você foi? Só olhando ao redor. Venha, vamos ver os leões marinhos como planejamos. Passaram 1 hora vendo os leões marinhos latindo e brincando, e Ricardo tentou agir normalmente, embora seu bolso parecesse estar queimando. Este pendrive poderia ser tudo, ou poderia não ser nada, mas tinha que saber. Naquela tarde, depois de devolver Juliana para casa com segurança, Ricardo retornou à biblioteca. Esperou no banheiro novamente até o fechamento, então emergiu na escuridão em um computador no canto de trás. Ricardo conectou o pendrive com mãos trêmulas. Abriu sem senha. Dentro havia centenas de arquivos. Extratos bancários, registros de contas no exterior, e-mails entre Marcelo Santos e membros do conselho, autorizações de transferência bancária, todos com a assinatura falsificada de Ricardo e um arquivo de vídeo. Ricardo clicou nele. Apareceu o rosto de Luciana Santos, parecendo abatido e cansado. A marca de data mostrava que foi gravado apenas dias antes de ela morrer. Meu nome é Luciana Santos, disse, sua voz fraca, mas firme. Estou gravando isto como garantia.
Meu cunhado, Marcelo Santos, tem defraudado sistematicamente a Conecta BR durante 3 anos, usando a assinatura digital e as credenciais do CEO Ricardo Oliveira. Eu sei porque ele me fez facilitar isso. Pensei que estava ajudando com negócios legítimos, até que percebi a verdade. Tossiu e Ricardo viu o suporte de soro no fundo. Estou morrendo. Não tenho tempo para ir às autoridades da maneira correta. E tenho medo do que Marcelo poderia fazer com minha filha se souber que tenho esta evidência. Então estou escondendo. Se alguém encontrar isto, por favor, proteja minha Juliana. Ela é inocente, não sabe nada. E, por favor, limpe o nome do senhor Oliveira. Quaisquer que sejam seus defeitos, ele não fez isso. Marcelo fez. E eu o ajudei. Que Deus me perdoe. O vídeo terminou. Ricardo ficou congelado, lágrimas correndo pelo seu rosto. Aqui estava. Tudo o que precisava para provar sua inocência. Tudo o que precisava para recuperar sua vida. Mas Marcelo Santos ainda estava lá fora, ainda livre. Ainda visitando Juliana com sorvete e promessas. E agora Ricardo tinha que descobrir como derrubar um homem que já havia provado que estava disposto a destruir qualquer um que se interpusesse em seu caminho sem colocar em perigo uma menina de 7 anos. Ricardo passou 3 dias estudando cada arquivo no pendrive na biblioteca. Depois de horas, havia se tornado um fantasma vivendo nas sombras, dormindo em armazéns e banheiros, evitando cuidadosamente as câmeras de segurança. A evidência era condenatória e completa. Marcelo não só havia cometido fraude, ele tinha estado executando um enorme esquema Ponzi, utilizando o sucesso legítimo da Conecta BR para ocultar uma operação paralela que havia fraudado investidores em mais de 800 milhões de reais. A coragem de Juliana ao se aproximar de Ricardo na ponte mudou 2 vidas para sempre. Alguma vez, um estranho já fez algo inesperado que mudou seu rumo? Conte-nos essa experiência nos comentários. Ricardo havia sido o bode expiatório perfeito. Jovem, ambicioso, com reputação de táticas comerciais agressivas. Quando o esquema desabou, todos acreditaram que ele estava por trás. Mas agora Ricardo enfrentava uma escolha impossível. Se fosse a Polícia Federal com esta evidência, investigariam imediatamente. Marcelo saberia que a evidência havia vindo à tona. E Marcelo saberia que a mãe de Juliana havia sido quem a havia coletado. Juliana poderia estar em perigo. No 4º dia, Ricardo se reuniu com Juliana em seu lugar habitual no parque. Ela havia estado trazendo comida da escola para ele. Almoço, sanduíches e frutas que escondia. Ela pensava que era um divertido jogo secreto. Ricardo tentava não pensar em como estava dependendo do almoço roubado de uma menina de 7 anos para sobreviver. Ei, menina, disse enquanto ela sentava ao lado dele no banco. Posso te perguntar algo sério? Claro. Juliana mordeu uma maçã. Quando seu tio Marcelo te visita, ele alguma vez pergunta sobre sua mãe? Sobre coisas que ela pode ter deixado para você? Juliana pensou. Às vezes. Da última vez, ele me perguntou se mamãe tinha papéis de trabalho em casa. Eu disse que não porque a tia Helena já me deu a caixa e está na casa da Ana. Fez uma pausa. Bem, estava. Nós a devolvemos, lembra, Ricardo? O sangue de Ricardo gelou. O que exatamente você disse a ele? Eu disse que mamãe só deixou coisas normais. Fotos e joias e o computador dela. Ele perguntou sobre o computador, mas eu disse que não funciona. Juliana parecia preocupada. Fiz algo errado? Não, Juliana. Você foi perfeita. A mente de Ricardo corria. Marcelo estava procurando informação. Suspeitava que Luciana havia guardado evidência, mas não sabia com certeza. E não sabia onde estava ainda. Ricardo, posso te contar um segredo? Perguntou Juliana em voz baixa. Sempre. O tio Marcelo me assusta às vezes. Ele é gentil, mas há algo em seus olhos que me lembra o cachorro mau do parque. Sabe, aquele que abana o rabo, mas pode morder. A observação era tão astuta, tão precisa, que Ricardo sentiu um arrepio. Seus instintos são bons, menina. Confie neles. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão.
Não podia ir à Polícia Federal, não diretamente. Marcelo tinha conexões demais, influência demais. Já havia provado que podia manipular o sistema de justiça, mas havia outra maneira. Ricardo havia passado anos na comunidade tecnológica, construindo redes, fazendo aliados. Algumas dessas relações haviam sobrevivido à sua queda em desgraça. Pessoas que o conheciam bem o suficiente para acreditar em sua inocência, mesmo quando o mundo não acreditava. Precisava contatar alguém que não pudesse ser comprado ou intimidado. Alguém com uma plataforma grande o suficiente para forçar a verdade à luz, onde Marcelo não pudesse se esconder. Ricardo pensou em Carolina Mendes, uma jornalista investigativa com quem havia saído brevemente há 3 anos. Tinham terminado amigavelmente e ela havia escrito uma cobertura justa sobre ele, mesmo durante o escândalo. Agora trabalhava para o Globo, cobrindo crimes financeiros, mas contatá-la significava um risco. Marcelo poderia estar monitorando qualquer pessoa conectada com Ricardo. Qualquer comunicação poderia alertá-lo, a menos que... Ricardo olhou para Juliana, inocente e confiante. Então lembrou-se de Carlos do Parque e de Margarida do refeitório, e da senhora Ribeiro trabalhando em turnos duplos em seu uniforme de camareira. Havia construído sua primeira empresa sem nada além de uma ideia e determinação. Podia fazer isso também. Juliana, disse Ricardo com cuidado, gostaria de me ajudar com algo realmente importante. Algo que ajudaria muitas pessoas e honraria a memória da sua mãe. Juliana sentou-se mais ereta, olhos brilhantes. Como coisas de heróis. Exatamente como coisas de heróis. Mas tem que ser nosso segredo. E você tem que confiar em mim completamente. Pode fazer isso? Juliana pegou sua mão, seus pequenos dedos envolvendo-se ao redor dos dele. Confio em você, Ricardo. Você é meu melhor amigo. E naquele momento, Ricardo Oliveira percebeu algo profundo. Havia passado toda a sua vida adulta perseguindo riqueza, status e sucesso. Havia medido seu valor em reais e acordos e capas de revistas. Mas sentado em um banco do parque, sem teto e quebrado, de mãos dadas com uma órfã de 7 anos que acreditava nele, Ricardo sentiu algo que nunca havia sentido no auge de seus bilhões. Sentiu que importava. Bom, disse, apertando sua mão suavemente. Isto é o que vamos fazer. O que Ricardo não sabia, o que não podia saber enquanto começava a formular seu plano, era que Marcelo Santos já havia descoberto o esconderijo vazio sob o pier. Seus homens haviam estado vigiando Ricardo durante 2 dias, esperando para ver o que ele faria com a evidência. E Marcelo acabava de fazer uma ligação telefônica que mudaria tudo. O caçador havia se tornado presa e a pequena Juliana Santos, a menina que vendia doces para pagar o aluguel, estava parada diretamente na linha de fogo. O plano de Ricardo era simples, mas perigoso. Juliana entregaria um envelope selado a Carolina Mendes no prédio de O Globo, dizendo que um homem sem teto lhe pagou R$ 100 para deixá-lo. O envelope continha um número de telefone pré-pago, um que Ricardo havia comprado usando seu último dinheiro restante e uma única frase. Posso provar que Ricardo Oliveira é inocente. Encontre-se comigo. O que Ricardo não sabia era que a equipe de segurança de Marcelo Santos o havia seguido desde que havia deixado o depósito do pier. Tinham visto ele com Juliana, os fotografado juntos no parque e relatado tudo a Marcelo na manhã em que Juliana deveria entregar o envelope. Ricardo esperou em seu local de encontro. 10 minutos se passaram. 20. 30. Juliana nunca apareceu. O pânico tomou conta do peito de Ricardo. Correu até seu prédio de apartamentos. Subindo escadas de 3 em 3, bateu na unidade 304. A senhora Ribeiro abriu a porta, seu rosto marcado pelas lágrimas. Meu Deus, você já soube. Soube do quê? Onde está Juliana? Ela se foi, soluçou a senhora Ribeiro. Marcelo veio esta manhã, disse que havia uma audiência de custódia de emergência e que estava levando Juliana para ficar com ele temporariamente. Ele tinha papéis,
documentos legais. Tentei detê-lo, mas ele disse que, como tio biológico, tinha direitos. E com minha situação financeira, ela desmoronou completamente. Ricardo sentiu que o mundo se inclinava. Quando? Há 2 horas. Ele disse que era pela segurança de Juliana. Que havia pessoas perigosas conectadas a mim e ela precisava de proteção. A senhora Ribeiro olhou para Ricardo com súbita suspeita. Ele mencionou você. Disse que você havia estado passando tempo com ela, que poderia ser perigoso. Nunca machucaria Juliana, disse Ricardo desesperadamente. Senhora Ribeiro, por favor. Marcelo Santos é o perigoso. É o homem que me incriminou, que destruiu minha vida. E agora ele tem Juliana. Fora, sussurrou a senhora Ribeiro. Apenas vá embora antes que eu chame a polícia. Ricardo recuou cambaleando. Não podia culpá-la. Era um ex-bilionário sem teto acusado de fraude. E Marcelo era um empresário bem-sucedido com advogados, dinheiro e legitimidade. De volta à rua, as mãos de Ricardo tremiam enquanto tirava o telefone pré-pago. Tinha uma última carta para jogar. Discou o número que havia memorizado anos atrás. Mendes. Carolina, é Ricardo Oliveira. Silêncio então. Ricardo, todos estão procurando por você. Onde você está? Preciso da sua ajuda. Tenho evidência que prova que Marcelo Santos me incriminou. Evidência completa. Registros bancários, e-mails, testemunho em vídeo. Mas ele acabou de levar uma menina de 7 anos. Carolina, ele tem uma menina inocente. Espere. Que menina? Ricardo explicou tudo apressadamente. Conhecer Juliana na ponte, descobrir que era sobrinha de Marcelo, encontrar a evidência de Luciana Santos e agora o desaparecimento de Juliana. Ricardo, isso é... Carolina fez uma pausa. Isso é enorme. Mas se você está inventando isso... Não estou. Posso provar tudo, mas temos que nos mover rápido. Se Marcelo acha que Juliana sabe algo ou que a envolvi, ela está em perigo. Onde está a evidência? Ricardo olhou para o pendrive em sua mão. Eu a tenho. Mas Carolina, se eu der a você e Marcelo descobrir antes que possamos publicar, ele desaparecerá e levará Juliana com ele. Então vamos fazer isso inteligentemente, disse Carolina, sua voz mudando para modo profissional. Coordenamos com a Polícia Federal, construímos um caso à prova de falhas e... Não, Ricardo a interrompeu. A Polícia Federal teve meses para investigar e só viram o que Marcelo queria que vissem. Precisamos forçar sua mão, fazer com que entre em pânico, fazer com que cometa um erro. Isso é perigoso. Não me importo. Essa menina salvou minha vida, Carolina. Não vou deixar que pague por isso. Houve uma longa pausa. Está bem, diga-me o que precisa. 24 horas depois, o artigo de Carolina Mendes foi publicado no site de O Globo às 6 da manhã. A manchete gritava: nova evidência sugere que Ricardo Oliveira foi incriminado em fraude da Conecta BR. Ricardo observou de um computador da biblioteca como o artigo se espalhava como fogo pelas redes sociais. Carolina havia sido minuciosa, mas estratégica, revelando apenas o suficiente para criar dúvidas sobre a narrativa de Marcelo sem expor toda a evidência. Mencionou o pendrive, o vídeo, o testemunho de uma testemunha falecida e inconsistências na investigação original. O mais importante, incluiu um parágrafo crucial. As fontes indicam que o filho menor da testemunha-chave pode possuir informação adicional relevante para o caso. Aconselha-se às autoridades federais que garantam a segurança e o bem-estar da criança enquanto esta investigação se desenvolve. Era um tiro de advertência, uma declaração pública de que Juliana importava, que as pessoas estavam observando, que Marcelo não podia simplesmente fazê-la desaparecer. O telefone de Ricardo tocou. Carolina, está explodindo, disse. A Polícia Federal acabou de emitir uma declaração dizendo que estão revisando novas evidências. E Ricardo, Marcelo Santos, acabou de dar uma coletiva de imprensa. Ricardo abriu a transmissão ao vivo. Marcelo estava em pé, em frente à sede da Conecta BR, parecendo perfeitamente composto em um terno caro.
Estas alegações são infundadas e ofensivas, disse Marcelo suavemente. O Sr. Oliveira é um homem desesperado, criando mentiras desesperadas. Quanto à menina mencionada neste artigo irresponsável, minha sobrinha Juliana, está perfeitamente segura comigo enquanto resolvemos sua situação de custódia permanente. Não deixarei que ela seja explorada por um criminoso que busca evitar a justiça. Era bom, calmo, confiante, interpretando o tio protetor. Mas Ricardo viu algo nos olhos de Marcelo, algo tenso e forçado. Marcelo estava preocupado. Ele vai fugir, Ricardo disse a Carolina. Ele levará Juliana e desaparecerá antes que a Polícia Federal possa se mover. O que te faz dizer isso? Porque é o que eu faria. Ele já se posicionou como o guardião de Juliana. Poderia estar em um avião para um país sem extradição esta noite e ninguém poderia detê-lo legalmente. Até que a evidência seja processada completamente, ele teria ido embora. Então precisamos encontrá-los, disse Carolina. Alguma ideia de para onde ele a levaria? Ricardo pensou arduamente. Marcelo amava o controle. Segurança, isolamento. Ele tem uma casa na Serra das Araras, muito privada, fora das estradas principais. Me levou lá uma vez para uma reunião do conselho. Se está planejando fugir, se prepararia lá. Reunir recursos, fazer arranjos. Vou contatar a Polícia Federal. Não há tempo. E se ele já estiver se movendo? Ricardo levantou-se do computador. Vou para lá. Ricardo, isso é loucura. Você não está exatamente equipado para uma missão de resgate. Sou tudo o que Juliana tem. Ricardo terminou a chamada e começou a caminhar. Não tinha carro, nem dinheiro, nem armas, mas tinha algo que Marcelo havia esquecido. Ricardo possuía a convicção absoluta de que não tinha mais nada a perder. Levou 6 horas para Ricardo chegar à Serra das Araras, pegando carona com caminhoneiros, caminhando quilômetros entre viagens e finalmente trotando os últimos 5 quilômetros até a propriedade de Marcelo, quando o sol começava a se pôr. A casa ficava em uma colina rodeada por vinhedos, bonita e isolada, perfeita para a privacidade. Ricardo se aproximou com cuidado, mantendo-se baixo nas fileiras do vinhedo. 2 caminhonetes pretas estavam estacionadas na entrada. As luzes estavam acesas na casa principal. Ao se aproximar mais, ouviu vozes através de uma janela aberta. Tio Marcelo, quando posso ir para casa? A voz de Juliana, pequena e assustada. Logo, querida. Só preciso resolver alguns assuntos primeiro. Você está segura aqui comigo, mas quero a tia Helena e quero o Ricardo. Uma pausa, então a voz de Marcelo, mais dura agora. Ricardo é um homem mau, Juliana. Ele tem mentido para você, usando você. Não! A voz de Juliana era feroz. Ricardo é meu amigo. Ele me salvou. Ele tem enchido sua cabeça com bobagens. Ele perguntou sobre sua mãe, sobre coisas que ela poderia ter deixado. Silêncio. Ricardo prendeu a respiração. Juliana, sei que sua mãe pegou algo do meu escritório. Algo muito importante. Se Ricardo o tem, preciso recuperá-lo. Ele disse algo sobre um pendrive, um arquivo de computador? Não sei do que você está falando. A voz de Juliana tremia. Juliana. O tom de Marcelo tornou-se frio. Estou tentando ser paciente, mas isso é sério. Se você está protegendo o Ricardo, está cometendo um erro muito grande. Agora sua mãe deixou algum material de trabalho, algum arquivo ou... Eu disse que não sei. Juliana gritou e Ricardo ouviu algo se quebrar. Foi o suficiente. Ricardo não podia esperar mais. Pegou uma pedra do vinhedo e a lançou através da janela da sala. O vidro se estilhaçou. Homens gritaram. Ricardo correu ao redor da porta da frente e a abriu com um chute, seu ombro gritando de dor pelo impacto. A cena no interior congelou como uma fotografia. Juliana estava no meio da sala, lágrimas correndo por seu rosto. Marcelo estava sobre ela, com uma mão levantada. 2 seguranças alcançaram suas armas. Juliana, corra! Ricardo gritou. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Juliana disparou em direção a Ricardo. Um guarda se atirou sobre ela. Marcelo gritou ordens.
Ricardo agarrou Juliana e a empurrou para trás dele, enquanto o segundo guarda o derrubava ao chão. A dor explodiu através do corpo de Ricardo quando os punhos conectaram com suas costelas, seu rosto. Tentou se defender, mas estava fraco depois de semanas na rua, malnutrido e exausto. Suficiente. A voz de Marcelo cortou o caos. A surra parou. Ricardo estava deitado no chão provando sangue, Juliana chorando ao seu lado. Marcelo se agachou, seu rosto uma máscara de fúria fria. Você tornou isso muito mais complicado do que precisava ser, Ricardo. Na verdade, eu ia deixar você viver, carregar a culpa, cumprir seu tempo e eventualmente desaparecer na obscuridade. Mas você não podia deixar as coisas em paz. Você não vai se safar. Ricardo ofegou. Marcelo sorriu. Já me safei. O artigo não muda nada. É sua palavra. Um fraudador desesperado e sem teto contra a minha, mesmo com a pequena apólice de seguro de Luciana. Tenho advogados que enterrarão isso em litígio por anos. Até então, estarei em um país que não extradita, vivendo confortavelmente com os 800 milhões que escondi. E Juliana? Perguntou Ricardo. Juliana vem comigo. É minha sobrinha. Quem vai me impedir de levá-la para umas férias internacionais prolongadas? Marcelo se levantou. De fato, nosso voo para Dubai sai em 3 horas. Já arrumei as coisas dela. Não! Juliana gritou. Não vou com você. Você é mau e assustador e eu te odeio. A fachada de Marcelo quebrou por um momento e Ricardo viu o monstro por baixo. Você fará o que lhe for dito, menina. Exatamente como sua mãe deveria ter feito. Minha mãe era corajosa, soluçou Juliana. Era mais corajosa do que você jamais será. A mão de Marcelo disparou e agarrou o braço de Juliana, afastando-a de Ricardo. Juliana gritou. Algo dentro de Ricardo se quebrou. Com suas últimas reservas de força, lançou-se contra Marcelo, afastando-o de Juliana. Eles se chocaram contra uma mesa de centro de vidro. Marcelo rugiu de dor e raiva. Os seguranças afastaram Ricardo, mas não antes que Ricardo tivesse conseguido seu objetivo. Juliana havia corrido pela porta da frente. Peguem-na! Peguem-na! Marcelo gritou, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Peguem essa menina agora! Um guarda correu atrás de Juliana. O outro levantou seu punho para bater em Ricardo novamente, e então sirenes cortaram o ar. Luzes vermelhas e azuis inundaram a entrada. Polícia Federal. Mãos onde possamos vê-las. A operação da Polícia Federal foi rápida e esmagadora. Agentes entraram na casa, armas em punho. Os seguranças foram imediatamente detidos. Marcelo Santos foi colocado de pé e seus direitos foram lidos, seu rosto uma máscara de choque e fúria. Ricardo, sangrando e quase inconsciente no chão, ouviu uma pequena voz gritar. Ricardo! Juliana passou correndo por um agente da Polícia Federal e se lançou sobre ele, soluçando. Fiquei com tanto medo. Corri e me escondi no vinhedo. E depois a polícia veio e eu disse a eles que você estava aqui e... Está tudo bem, menina, sussurrou Ricardo, envolvendo seus braços ao redor dela. Você está segura agora. Você foi muito bem. Senhor Oliveira, uma agente da Polícia Federal, ajoelhou-se ao lado deles. Sou a agente especial Fernanda Costa. Precisamos conseguir atendimento médico para o senhor. O pendrive, disse Ricardo com urgência. Carolina Mendes o tem. A evidência... Sabemos. A senhora Mendes nos contatou há horas com tudo. Estivemos construindo nosso caso o dia todo. O artigo dela forçou nossa mão para nos movermos mais rápido do que queríamos. Mas... A agente Costa olhou para Marcelo, agora algemado. Nós o pegamos. Enquanto os paramédicos chegavam e começavam a tratar as feridas de Ricardo, ele observou Marcelo Santos sendo levado embora. Os olhos de Marcelo encontraram os seus por um breve momento, cheios de puro veneno. Isso não acabou. Marcelo articulou silenciosamente, mas havia acabado. Ricardo podia sentir.
Durante a hora seguinte, enquanto Ricardo era tratado por costelas quebradas, uma concussão e vários cortes e contusões, a agente Costa explicou tudo. O artigo de Carolina havia feito mais do que criar publicidade. Havia impulsionado outros 3 ex-funcionários da Conecta BR a se apresentarem com sua própria evidência da fraude de Marcelo. Combinado com o pendrive de Luciana Santos e o testemunho em vídeo, a Polícia Federal havia construído um caso à prova de falhas. Congelamos todas as contas de Marcelo Santos, nacionais e internacionais, disse Costa. Prendemos 4 de seus co-conspiradores e recuperamos aproximadamente 600 milhões de reais dos fundos roubados. O resto levará tempo, mas o encontraremos. E Ricardo? Perguntou Juliana, de onde estava sentada junto à cama do hospital, recusando-se a deixar seu lado. Ricardo está com problemas? Costa sorriu suavemente. Não, querida. Ricardo é uma vítima, não um criminoso. Todas as acusações contra ele serão retiradas. De fato, segundo a evidência, está claro que ele não tinha conhecimento da fraude. Senhor Oliveira, o senhor é um homem livre. As palavras não pareciam reais. Depois de semanas de inferno, de perder tudo, de dormir nas ruas e comer de latas de lixo, Ricardo de repente estava livre. Há mais uma coisa, disse Costa, tirando um tablet. Encontramos isso no cofre de Marcelo Santos. Acho que deveria ver. Apertou play. Era uma filmagem de segurança da sede da Conecta BR, datada de 3 meses antes do início da investigação. Nela, podia-se ver claramente Marcelo Santos entrando no escritório de Ricardo tarde da noite, usando o computador de Ricardo e falsificando sua assinatura digital em dezenas de documentos. Ele filmou a si mesmo? Perguntou Ricardo, atordoado. Claro, disse Costa. Caso alguma vez precisasse de influência. Criminosos como Santos sempre guardam evidência para se proteger. Simplesmente nunca pensam que será usada contra eles. Quando o vídeo terminou, Ricardo sentiu algo que não havia sentido em meses. Não alívio, não vindicação, mas algo mais profundo. Paz. O que acontece com Juliana agora? Perguntou Ricardo em voz baixa. A expressão de Costa suavizou. Isso é complicado. A senhora Ribeiro é sua tutora legal. Mas dadas as circunstâncias e a manipulação do sistema por parte de Marcelo, precisamos garantir a segurança de Juliana enquanto este caso prossegue. O conselho tutelar... Não, a voz de Juliana era pequena, mas firme. Olhou para Ricardo com aqueles olhos castanhos impossivelmente sábios. Quero ficar com Ricardo. O coração de Ricardo apertou. Juliana, eu não tenho nada, sem casa, sem dinheiro. Tudo está congelado até que a investigação conclua. Não posso cuidar de você da forma que merece. Você já cuida, disse Juliana simplesmente. Você me protegeu, veio me buscar mesmo quando era perigoso. É isso que a família faz. Agente Costa olhou entre eles. Senhor Oliveira, uma vez que seus ativos sejam descongelados e seu nome seja limpo, estaria interessado em buscar a custódia? Ricardo olhou para esta menina que havia salvado sua vida em uma ponte, que lhe havia dado sua última barra de chocolate, que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditaria. Sim, disse, sua voz quebrando. Sim, eu estaria, se isso é o que Juliana quer. Juliana jogou os braços ao redor de seu pescoço, cuidando com suas feridas. É o que eu quero. Você é minha família agora, Ricardo, exatamente como mamãe disse. O amor que damos continua vivendo nas pessoas que tocamos. Você e eu estamos tocando os corações um do outro. Isso nos faz família. Pela segunda vez desde que conheceu Juliana, Ricardo Oliveira chorou. Mas desta vez eram lágrimas de alegria. 3 meses depois, Ricardo estava em pé em um tribunal federal, enquanto Marcelo Santos era sentenciado a 35 anos de prisão por fraude, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e uma dúzia de outras acusações. O império de Marcelo havia desmoronado completamente. Os investigadores haviam descoberto uma rede de corrupção que abrangia uma década, afetando milhares de investidores e funcionários.
O homem que havia parecido intocável agora enfrentava o resto de sua vida atrás das grades. A mãe de Juliana encontrou coragem para preservar a evidência, mesmo quando sabia que não viveria para ver justiça. Você conhece alguém que tenha feito um último ato de coragem para proteger outros? Compartilhe sua história nos comentários. Enquanto Marcelo era levado embora, olhou para Ricardo uma última vez. O ódio em seus olhos havia desaparecido, substituído por algo mais: derrota, resignação. O olhar de um homem que havia apostado tudo e perdido. Fora do tribunal, os jornalistas se amontoaram. Ricardo: Senhor Oliveira, como se sente sendo reivindicado? O que vem a seguir para você? Reconstruirá a Conecta BR? Ricardo levantou a mão pedindo silêncio. Tenho uma declaração a preparar, mas não agora. Agora tenho um lugar mais importante onde estar. Abriu caminho pela multidão até onde Juliana esperava com a senhora Ribeiro. O arranjo de custódia havia sido finalizado na semana anterior. Juliana viveria com Ricardo, com visitas regulares à sua tia Helena. Ricardo tinha seus ativos descongelados, sua reputação restaurada. Múltiplas firmas de capital de risco já haviam se aproximado sobre financiar novos projetos. Seu patrimônio líquido, embora em nenhum lugar perto do que havia sido, ainda era substancial após a recuperação de fundos roubados. Mas nada disso importava tanto quanto a menina que segurava sua mão. Podemos tomar sorvete? Perguntou Juliana enquanto se afastavam do tribunal. Absolutamente, disse Ricardo. O sundae mais gigante que tiverem, com chocolate extra, com tudo, enquanto caminhavam pela rua do Rio de Janeiro, a mesma cidade onde Ricardo quase havia terminado com sua vida 3 meses atrás. Ele pensou em tudo que havia mudado. Havia perdido bilhões de reais, havia perdido sua empresa, sua reputação, seu orgulho, mas havia ganho algo infinitamente mais valioso. Havia ganho propósito, família, amor e uma menina de 7 anos que lhe lembrava todos os dias que a vida valia a pena ser vivida. Ricardo? Perguntou Juliana enquanto entravam na sorveteria. Sim, menina. Você acha que mamãe estaria orgulhosa de mim por ser corajosa e ajudar a pegar os bandidos? Ricardo ajoelhou-se ao seu nível, seus olhos brilhando. Juliana, sua mãe estaria incrivelmente orgulhosa de você. Você honrou sua memória da melhor maneira possível. Foi corajosa, foi gentil e salvou vidas, incluindo a minha. Juliana sorriu aquele sorriso brilhante que iluminava o mundo todo. Acho que ela está nos observando agora mesmo do céu, e acho que está feliz que nos encontramos. Eu também acho, menina. Eu também acho. Conseguiram seus sorvetes. Sundaes enormes com calda de chocolate e chantilly e cerejas em cima. Enquanto comiam, Juliana tagarelava sobre seus planos para seu novo quarto no apartamento de Ricardo, sobre começar em uma nova escola, sobre talvez ter um cachorrinho. Ricardo ouvia cada palavra, saboreando a normalidade, a alegria, o simples prazer de estar vivo e presente. Seu telefone tocou, uma mensagem de texto de Carolina Mendes. Parabéns pela sentença, jantar para comemorar? Ricardo sorriu e escreveu de volta. Tenho que recusar. Tenho um encontro com minha filha. Fez uma pausa antes de apertar enviar, então mudou para tenho que recusar. Estou tomando sorvete com minha família. Isso parecia mais verdadeiro. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, projetando luz dourada através das janelas da sorveteria, Ricardo Oliveira percebeu algo profundo. Há 3 meses havia estado parado na ponte Rio-Niterói, pronto para terminar com tudo, porque havia perdido seus bilhões e seu status. Agora, sentado em uma sorveteria barata, com uma órfã de 7 anos, que se tornara seu mundo inteiro, Ricardo era mais rico do que jamais havia sido em sua vida, porque havia aprendido o que realmente importava. Não o dinheiro, não o sucesso, não a reputação, mas a conexão, o amor, o propósito e a coragem de continuar vivendo mesmo quando parecia impossível. Ricardo, perguntou Juliana, com calda de chocolate no nariz. Sim, estou feliz que você não tenha pulado naquela noite.
Ricardo estendeu a mão através da mesa e apertou a dela. Eu também, menina, eu também. Mas mesmo enquanto terminavam seus sorvetes e se dirigiam para casa para começar sua nova vida juntos, nenhum deles sabia que a história não havia terminado completamente. Marcelo Santos tinha uma última carta para jogar. E em uma cela de prisão naquela noite, enquanto os guardas faziam suas rondas, Marcelo Santos fez uma ligação telefônica para alguém que lhe devia um favor. Alguém que estava muito irritado por perder 800 milhões de reais. Alguém que acreditava que Ricardo Oliveira precisava pagar por sua interferência. O jogo não havia terminado. Apenas estava começando uma nova rodada. 6 meses depois da sentença de Marcelo Santos, Ricardo estava em pé em seu novo escritório, com vista para a Baía de Guanabara. Sua empresa, Segundas Chances S.A., ajudava pessoas a reconstruir suas vidas depois de perderem tudo. A ironia não lhe escapava. Juliana irrompeu pela porta. Ricardo, tirei 100% na minha prova de matemática. Ricardo examinou o papel coberto de estrelas douradas. Juliana, isso é incrível. A vida havia se estabelecido em uma bela rotina. Juliana prosperava na escola, os pesadelos haviam desaparecido e Ricardo a havia adotado legalmente 2 meses atrás. A senhora Ribeiro visitava todos os domingos. Carlos do Parque agora dirigia o programa de extensão de Ricardo. Margarida do refeitório sentava-se no conselho diretor. Ricardo havia pegado seus pedaços quebrados e construído algo que importava. Mas naquela tarde, enquanto caminhavam para casa, um carro preto parou ao lado deles. Senhor Oliveira, alguém quer falar com você. Os olhos frios do homem se dirigiram a Juliana. Marcelo Santos diz para vir sozinho ao pier de Copacabana esta noite ou a menina paga. O carro se afastou. O telefone de Ricardo tocou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você me tirou tudo. Agora eu tiro tudo de você. Pier de Copacabana, meia-noite. Sozinho ou Juliana paga o preço. Em anexo havia uma foto de Juliana tirada fora de sua escola. Ricardo ligou para a agente Costa imediatamente. Não vá, disse Costa. Deixe-nos lidar com isso. Ele ameaçou Juliana. Não posso arriscar. Então teremos agentes vigiando. Tenha cuidado, Ricardo. Às 11h30, Ricardo se aproximou do pier de Copacabana. O pier estava escuro, exceto por luzes de segurança dispersas. Os leões marinhos latiam à distância. Ricardo Oliveira. Uma voz emergiu das sombras perto do carrossel. Uma figura deu um passo à luz. Não um capanga contratado. O próprio Marcelo Santos. Como? Você deveria estar na prisão? Marcelo sorriu friamente. Os guardas podem ser comprados, os papéis de transferência falsificados. Quando você tem 800 milhões escondidos nos lugares certos, nem mesmo a prisão federal é a prova de falhas. Sacou uma pistola. Ricardo levantou as mãos. Marcelo, isso é loucura. Você nunca se safará disso. Já não me importo em me safar. A voz de Marcelo era vazia. Você destruiu minha vida, Ricardo. Tudo o que construí. 35 anos na prisão. Sabe o que isso faz com um homem? Você mesmo fez isso, disse Ricardo com cuidado. Você cometeu os crimes. Você me incriminou. Você ameaçou uma criança. Eu estava me protegendo. Marcelo rugiu. Luciana ia arruinar tudo. Eu não tinha escolha. Você sempre teve uma escolha, disse Ricardo em voz baixa. Exatamente como eu tive uma escolha naquela noite na ponte. A mão de Marcelo tremia. Você deveria ter pulado. Mas não, você tinha que sobreviver. Tinha que bancar o herói. Tinha que pegar minha sobrinha e colocá-la contra mim. Juliana escolheu o amor sobre o medo. Algo que você nunca entendeu. Não me fale de amor. A voz de Marcelo quebrou. E agora meu sangue vive com o homem que me destruiu. Ricardo podia ver movimento nas sombras. Agentes da Polícia Federal se posicionando. Precisava manter Marcelo falando. Qual é o final do jogo? Você atira em mim? Volta para a prisão pelo resto da vida? Vale a pena? Já perdi tudo. Marcelo riu amargamente. Minha liberdade, minha reputação, minha família. Então sim, Ricardo, levá-lo comigo vale a pena.
Juliana não te odeia, disse Ricardo. Ela tem 7 anos, Marcelo. Ainda pergunta por você às vezes. A compostura de Marcelo quebrou. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Claro que eu a amava. Ela era a filha de Luciana. Nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Pare agora, disse Ricardo suavemente. Abaixe a arma. Mostre a Juliana que mesmo quando caímos, podemos tentar fazer a coisa certa. É tarde demais, sussurrou Marcelo. Levantou a arma mais alto. Tio Marcelo. Todos congelaram. Juliana estava parada na entrada do pier, a agente Costa tentando detê-la, mas Juliana se libertou e correu para a frente. Juliana, não! Ricardo gritou. Ela correu diretamente para Marcelo, lágrimas correndo pelo seu rosto. Por favor, não machuque o Ricardo, soluçou. Ele é minha família agora, é tudo o que tenho. Marcelo olhou para sua sobrinha, a arma vacilando. Juliana, você não deveria estar aqui. Sei que você está machucado, disse Juliana, sua voz tremendo, mas firme. Mamãe costumava dizer que pessoas machucadas machucam outras pessoas, mas ela também dizia que pessoas amadas amam outras pessoas. E tio Marcelo, eu ainda te amo, mesmo depois de tudo, porque mamãe te amava. E ela me ensinou que o amor não simplesmente para. O rosto de Marcelo desmoronou, a arma baixou. Sinto muito, Juliana, disse engasgado. Sinto muito pela sua mãe. Por tudo. Você pode parar agora, disse Juliana, estendendo sua mão. Por favor, tio Marcelo, apenas pare. Por um longo momento, Marcelo permaneceu congelado. Então, lentamente, abaixou a arma. Agentes da Polícia Federal se lançaram, derrubando Marcelo, pegando a arma enquanto o algemavam. Os olhos de Marcelo permaneceram em Juliana. Sinto muito, sussurrou. Diga à sua mãe que sinto muito. Juliana assentiu através das lágrimas. Eu direi. Quando visitar seu túmulo, direi a ela. Enquanto levavam Marcelo embora, Ricardo trouxe Juliana para seus braços. Isso foi incrivelmente corajoso e incrivelmente perigoso. Nunca mais me assuste assim. Eu tinha que tentar, disse Juliana. É isso que a família faz. A agente Costa se aproximou. Essa menina acabou de acalmar um fugitivo armado. Senhor Oliveira, realmente acabou agora. Santos vai para a segurança máxima. Sem mais fugas. Você e Juliana estão seguros. Enquanto se afastavam do pier de Copacabana, Juliana olhou para Ricardo. Podemos ir à ponte onde realmente nos conhecemos? Onde tudo começou. 20 minutos depois, estavam parados na ponte Rio-Niterói. Exatamente onde Ricardo havia estado pronto para pular 6 meses atrás. O vento os açoitava, mas tudo era diferente agora. Foi aqui que te encontrei, disse Juliana suavemente. Você salvou minha vida naquela noite, menina. Juliana ficou calada por um momento. Acho que talvez tenhamos nos salvado mutuamente. Você estava triste e precisava de uma razão para viver. Eu estava triste e precisava de alguém que me amasse. Ambos estávamos um pouco quebrados, mas juntos nos consertamos. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela. Sua mãe estava certa, Juliana. O amor que damos continua vivendo nas pessoas que tocamos. Ela te deu tanto amor e você passou para mim. E agora eu posso passá-lo de volta para você. Todos os dias, para sempre. Para sempre e sempre, perguntou Juliana. Para sempre e sempre. Ficaram olhando as luzes do Rio de Janeiro brilharem através da Bahia, uma cidade que quase havia testemunhado o fim de Ricardo. Mas em vez disso, tornou-se o lugar onde sua vida real começou. Ricardo? Perguntou Juliana, enquanto se viravam para ir embora. Sim, quando eu crescer, quero ajudar pessoas como nós fazemos. Pessoas que estão tristes ou perdidas ou precisam que alguém acredite nelas. Ricardo sorriu, seu coração cheio. Você já faz isso, menina. Todos os dias. Enquanto caminhavam de mãos dadas para fora da ponte Rio-Niterói juntos, desta vez como uma família, Ricardo pensou em tudo o que havia perdido e ganho. Havia perdido bilhões, um império tecnológico, status e reputação. Havia ganho uma filha, propósito, verdadeiros amigos e entendimento do que realmente importava. A troca nem estava próxima. O que você valoriza mais na vida?
o sucesso material ou as conexões humanas? Compartilhe sua reflexão nos comentários e conte-nos o que esta história lhe ensinou. Ricardo Oliveira havia estado parado nesta ponte há 6 meses, pronto para morrer porque havia perdido tudo o que o definia. Agora entendia que realmente nunca teve nada de valor até que perdeu tudo. Porque as coisas mais valiosas, amor, família, propósito, conexão, nunca poderiam ser tiradas por fraude ou medidas em patrimônio líquido. Essas coisas só podiam ser dadas livremente de um coração quebrado a outro. Enquanto dirigiam para casa, Juliana adormeceu no banco de trás, sua mão agarrando a de Ricardo. E Ricardo Oliveira, ex-bilionário, atual pai e fundador de uma empresa dedicada às segundas chances, sorriu porque finalmente entendeu o que Juliana havia tentado lhe dizer naquela primeira noite. Suas vidas não eram apenas para eles. Cada pessoa que conheceriam, cada sorriso que dariam, cada coisa gentil que fariam, tudo importava. E mesmo quando tivessem partido, o amor que deram continuaria vivendo nas pessoas que tocaram. Essa era a verdadeira fortuna. Isso era o que fazia com que a vida valesse a pena viver. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhá-la com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere tornar-se membro do canal clicando no botão Seja Membro abaixo. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi sua parte favorita e que história gostaria de ouvir a seguir.